Mas, seu Júlio, nós vamos trabalhar hoje com a sociologia do poder. Vamos estar trabalhando com Foucault e Bourdieu, dois grandes sociólogos do século XX. Eu sou Júlio Gomes, advogado, economista, professor e palestrante. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o tal do sininho. E me siga nas redes sociais. Foucault e Bourdieu são importantes sociólogos do século XX. Por quê? Porque eles trabalham com uma imensidão de categorias e conceitos. O Foucault, por exemplo, trabalha com a questão da sexualidade, na história da sexualidade. Ele fala sobre a história da loucura. Ele trabalha principalmente a questão do poder e conhecimento, que nós vamos estar falando um pouquinho aqui. O Bourdieu, por sua vez, não fica atrás. O Bourdieu trabalha com uma gama também de conceitos. Ele traz os conceitos de capital, o capital cultural, o capital social. O Bourdieu, ele traz os conceitos, por exemplo, de hábitos, o conceito de campos, dois conceitos ou duas categorias fundantes da sociologia bourdieusiana. Mas, seu Júlio, qual a importância do Foucault no que diz respeito ao poder? Como Foucault entende a questão do poder? Olha, o Foucault, ele faz um estudo muito interessante numa obra seminal que é o Vigiar e Punir. Esta obra não é a única, nós temos também a Microfísica do Poder, que é uma outra obra importante neste mesmo campo, mas eu vou tratar aqui mais do Vigiar e Punir. Nesta obra ele vai falar de uma expressão que é muito interessante, que não é dele, mas ele utiliza, que é a visão panotípica. O panótipo. O que é o panótipo? É uma visão interessante que ela é dada a partir, fruto de um estudo que ele faz nas prisões. Ele faz um estudo nas prisões onde ele observa que na torre, em cima da torre, aquele vigilante, ele observa a todos, ou ele pode observar a todos. E a grande questão é que os prisioneiros, aqueles que estão ali naquele espaço, eles acreditam que estão sendo vigiados o tempo todo. Olha que interessante, seu Júlio. Então existe um poder que ele é quase que invisível, mas ele está presente e todos acreditam neste poder. É mais ou menos como a gente vive a nossa vida. Nós não entendemos que o Estado parece estar presente em cada lacuna. Por que eu não faço isso? Porque o Estado vai me punir. Mas o Estado está ali presente? Não. Essa é a visão do panótipo. Muito interessante e que é aplicada até nos dias de hoje. Então esse é um primeiro poder que Foucault traz. Mas tem uma outra ideia de Foucault também que eu acho bastante interessante. Quando Foucault trabalha a questão do poder disciplinar, ele vai falar que esse poder disciplinar, ele está calcado em ritos de verdade. Ou seja, nós criamos algumas verdades. Estas verdades, elas são criadas, elas são construídas. E nessa construção dessas verdades, nós temos ali o poder, aquilo que domina. Mas é importante lembrar também que não é somente neste aspecto que Foucault é importante. Tem também a questão da docilização dos corpos. Este é um conceito fundamental para entender. Principalmente porque a partir dos corpos dóceis, nós temos uma sociedade disciplinada. Ou seja, para que haja disciplinarização de uma sociedade, há necessidade que o corpo seja docilizado, que o corpo ele esteja presente em todos os momentos de uma mesma forma, trabalhando no mesmo tempo com as mesmas ferramentas. Por exemplo, nas instituições, todas as instituições, tanto para Foucault como para Bourdieu, elas são aparatos importantes do poder. O Foucault vai falar que é importante entender a questão dos corpos dóceis, principalmente sob a égide do equilíbrio da ordem. Ou seja, os corpos são dóceis para terem ordem, para viver em equilíbrio. Isso é fundamental. Por exemplo, na instituição escola, o que a instituição escola faz? A instituição escola não é aquela que disciplinariza os corpos. Quando você fica 4 horas sentado numa sala de aula, o que está acontecendo? Está havendo um controle, inclusive, da questão fisiológica. O aluno, a partir do momento em que ele entra na sala de aula, é muito interessante. Uma criança, por exemplo, ela constantemente, professora, eu posso ir no banheiro? É interessante que depois um aluno numa universidade, ele consegue ficar 4, 5 horas sem sequer sair. Alguns sem sequer mexer na própria carteira. Olha que coisa interessante. Ou seja, o corpo está tão disciplinado que eu consigo permanecer no meu espaço. Observem a educação física como uma disciplina central para que a gente possa entender a questão do corpo. Olha como a disciplina educação física serve para disciplinar o corpo indócil. Ela não coloca todos para fazer o mesmo movimento, seguir a mesma regra, seguir os mesmos aspectos, ou seja, todos pensando e todos agindo da mesma forma. Olha como a docilização dos corpos ela é central na questão do poder. Mas, seu Júlio, eu até entendi
entendi um pouquinho a questão da vigilância. Mas e a questão da punição? Olha, para entender um pouco a punição, eu vou pegar a própria obra do Foucault. Eu vou aqui com a própria obra tentar entender o que ele chama de sanção normalizadora. Ele vai dizer o seguinte: na oficina, na escola, no exército, funciona como repressora toda uma micropenalidade. E aí ele vai colocar as micropenalidades. A primeira, do tempo, os atrasos, as ausências, as interrupções das tarefas. Ele vai chamar de uma outra, uma micropenalidade da atividade. Ele chama a desatenção, a negligência, a falta de zelo, a maneira de ser, a grosseria, a desobediência, os discursos. Ele vai chamar a tagarelice, a insolência. Ele vai trabalhar do corpo, as atitudes incorretas, os gestos não conformes, a sujeira. Ele trata sobre a questão da sexualidade, ele vai falar da imodéstia e da indecência. Tudo isso ele termina dizendo: ao mesmo tempo é utilizada a título de punição toda uma série de processos sutis que vão do castigo físico leve a privações ligeiras e a pequenas humilhações. Ou seja, a punição ela está presente constantemente no nosso dia a dia. Se a vigilância é um aspecto presente, como nós observamos no panótipo, a punição também. A punição ela pode se dar, inclusive, com um pequeno gesto do olhar. O próprio olhar pode ser fonte de punição. Vamos a mais um conceito, mais uma categoria fundamental para Foucault. Inclusive, nome de um livro dele, A Microfísica do Poder. Eu estou falando dos micropoderes. Os micropoderes são fundamentais para entendimento do poder em Foucault. Por quê? Porque os micropoderes são aqueles pequenos poderes que muitas vezes nós nem percebemos e que têm como função central manter a disciplina. O primeiro micropoder que nós temos é justamente na instituição família. Quem vai disciplinar a criança com pequenos poderes é quem? É a própria família, é o pai, a mãe. Ou seja, no seio da família existem pequenos poderes. É importante entender que o poder não está só no Estado, como eu já disse, mas o poder está no nosso cotidiano. É este poder cotidiano, é a própria família que disciplinariza, é a própria família que traz o poder necessário para a perpetuação do Estado. É importante observar que Foucault chama o poder de poder disciplinar, ou seja, Foucault vai falar que o poder serve para disciplinar o homem em todos os aspectos. Vamos aqui observar o que o Foucault chama de disciplina, o que ele entende por disciplina na própria obra do Foucault. Vamos lá. Surge assim uma exigência nova. Aqui a disciplina tem que atender: construir uma máquina cujo efeito será elevado ao máximo pela articulação combinada das peças elementares de que ela se compõe. A disciplina não é mais simplesmente uma arte de repartir os corpos, distrair e acumular tempo deles, mas de compor forças para obter um aparelho eficiente. Que aparelho eficiente é esse? O aparelho eficiente é o corpo humano. Vamos começar a entender um pouquinho o poder em Bourdieu. Para entender o poder em Bourdieu, primeiro nós temos que entender que Bourdieu vai falar muito de um poder que é o poder simbólico. Ele vai dizer que o poder, também da mesma forma que aquele poder dos corpos dóceis, ele é um poder invisível, ele é um poder escondido. Mas antes de falar sobre esse poder escondido e invisível, tem uma obra importante do Bourdieu que chama A Reprodução, onde ele discute a questão da manutenção do status quo dado pela escola. Ou seja, a ideia dominante do Estado, ela é reproduzida na escola. Isso é importante, isso me parece interessante, porque até então acreditava que a escola era fonte de transformação. A escola, o aluno iria para a escola, ele iria transformar a sociedade. Bourdieu vai dizer: não, a escola não só tem esse aspecto de transformar, mas ela tem um aspecto muito interessante de reproduzir as ideias do Estado, ou seja, reproduzir as ideias da classe dominante. Mas não é só a questão da reprodução. Talvez um aspecto importante de Bourdieu é justamente a ideia do poder simbólico. E no poder simbólico, a gente pode trazer o livro O Poder Simbólico. E aqui ele vai dizer: o poder simbólico é um poder de construção da realidade que tende a estabelecer uma ordem. Seu Júlio, aquela mesma ordem que o Foucault buscava através da docilização está presente aqui no poder simbólico, está presente no poder simbólico. E Bourdieu, para apresentar esse poder simbólico, ele utiliza de algumas categorias. Ele traz uma ideia de capital simbólico e de violência simbólica. Observe, o Bourdieu, ele tem uma característica interessante, porque ele trabalha com todos os grandes sociólogos, ou aqueles principais sociólogos, Marx, Durkheim e Weber. Quando
quando ele trabalha com essa ideia de capital simbólico, ele está fazendo referência ao capital que para Marx era só econômico, para Bourdieu não. Bourdieu ele trabalha com capital econômico, que é justamente a questão da renda, das propriedades, de quem possui poder, mas ele também trabalha com capital social, que são as redes de informação que as pessoas têm. Todas elas trazem poder, emanam poder, né? E tem também o capital cultural, onde você tem as pessoas, através da sua leitura, através do seu estudo, através dos títulos, através da possibilidade de obter obras de arte. Então, esse é o capital cultural, mas ele tem também, importante, o capital simbólico. O que é o capital simbólico? É o prestígio, é aquele prestígio que a pessoa tem. A pessoa muitas vezes, ela não detém o poder do capital econômico, mas ela tem prestígio social. Na comunidade que ela vive, ela tem prestígio. Muitas vezes, ela é reconhecida. Por exemplo, um líder de uma comunidade, ele é reconhecido, ele tem um prestígio. Muitas vezes ele não dispõe de capital, nenhum capital econômico, mas ele dispõe de um capital simbólico. Então isso para Bourdieu é fundamental, porque este capital simbólico lhe possibilita o poder. Mas não é só o capital simbólico. Talvez o mais importante seria a violência simbólica. Bourdieu trabalha essa categoria chamada violência simbólica. Ela não é visível, não é aquela violência física, é uma violência invisível. Ela está justamente naqueles pequenos aspectos. Por exemplo, quando você vai numa academia de ginástica, qual é o padrão de beleza de uma academia de ginástica? Qual é a roupa que eu devo utilizar numa academia de ginástica? Ou seja, existe uma violência simbólica. Se eu não for com aquela roupa, eu serei admoestado. Posso até não ser fisicamente, posso até não ser através das palavras, mas serei pelos gestos, pelo aquele pequeno olhar. Eu serei observado. Então, é importante a ideia de violência simbólica para Bourdieu, porque ela gera poder. É fundamental na violência simbólica a aceitação do dominado. A aceitação do dominado se dá pela naturalização do poder, como se fosse natural. Por exemplo, na mesma academia, o corpo que eu devo apresentar é um corpo magro. Por quê? Porque é natural que ser magro tem poder, que ser magro me conduz a um prestígio social. Mas que coisa interessante! Então eu naturalizo o poder? Sim. E que gera a violência. A violência gera esta possibilidade. Nesse sentido, observando que a visão de poder em Foucault e Bourdieu tem vários pontos de aproximação. Lógico que existem alguns distanciamentos, mas existem alguns pontos de aproximação. Nós vimos que para Foucault nós temos o poder disciplinar, um poder que está muitas vezes presente pela vigilância e pela punição. A formação dos corpos dóceis em Foucault. É importante entender também a visão panótica, a visão panotípica em Foucault. É importante em Foucault também entender a questão dos micropoderes. Já Bourdieu já vai falar do poder simbólico, daquele poder que é invisível, aquele poder que não é físico e que ele é caracterizado ali principalmente por um capital simbólico, aquele que detém este prestígio, que detém a honra de ditar quais são os conceitos válidos, o que tem valor. Tem também, quando isso não ocorre, quando não é possível para que o poder se faça presente em Bourdieu, existe uma violência simbólica. A violência simbólica que aparece em todos os momentos, como nós vimos na questão dos padrões de beleza, no comportamento das pessoas no dia a dia, né? na própria forma de se vestir. Então, a questão do poder, tanto em Bourdieu quanto em Foucault, ela supera muito aquela que está estabelecida pela relação entre o Estado e o indivíduo. Tendo alguma dúvida, deixa nos comentários e até o próximo vídeo.